Agora notícias do terror. S&P 500 fez 4 barras muito fortes verticais, que eu chamo de barra de exaustão. Esse conjunto de 4 barras, ele pode trazer o 2022 para um mercado de baixa em todos os mercados. Eu comprei uma uma ferramenta de análise de sentimentos. Ai, deixa eu ver meu sentimento aqui, deixa eu ver. Ai. Eu comprei a minha análise de sentimento aqui do mercado tradicional para eu poder ter acesso só a esse modelo aqui, ó. Bear Market Probability Model, tá? Esse é um gráfico muito longo, ou seja, tudo que aparecer aqui pode levar meses para fazer a reversão. Só que eu preciso avisá-los que, então, desde 2017, desde 2008, né, naquela crise, naquele crash e agora no covidão, nós tivemos uma recuperação longa e eu quero que vocês prestem atenção muito nesse gráfico aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Bom, não consegui aumentar ele, não deu certo. Espera aí. Então, esse é um modelo descrito por Goldman Sachs, usando 5 entradas fundamentais, tá? Eles praticamente avalia vários itens importantes de uma economia da maior, vamos dizer, maior potência mundial, maior potência financeira global. Então, as entradas elas têm aqui, basicamente, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, o índice de manufatura ISM, que eu não sei o que é, a curva de rendimento, a taxa de inflação, tá? E nós temos aqui, basicamente, quando nós estamos acima da linha vermelha, mas assim, ó, não é olhar isso aqui e sair correndo vendendo tudo que você tem. Relaxa, calma aí. Espera aí, deixa eu voltar aqui que quando nós temos essa probabilidade muito acima da linha, para vocês terem ideia, acho que nunca na história desse indicador, isso é só um indicador, tá, pessoal? Calma, relaxem que ainda não é o fim do mundo, tá? Para vocês terem ideia, esse indicador aqui, deixa eu ver 15 anos para trás aqui. Nós estamos no ponto mais alto, nós estamos batendo o ponto mais alto da probabilidade do mercado entrar em bear market, no mercado tradicional. Só 2 vezes na história nós chegamos a uma probabilidade de 0,81, pegando e avaliando todos esses indicadores, mostrando que nós estamos à mercê de uma provável, nos próximos meses, bear market, tá? Não precisa ser necessariamente crash, tá, pessoal? Aqui foi início de bear market e não foi um crash tão fodido, só tirando o covidão aqui, né? 2008 foi, mas agora a gente teve essa estilingada aqui violenta. E esse indicador ele é para ser lento, né? Ele demora anos para sair da abaixo da linha verde e subir. Então, por exemplo, aqui, quando ele teve o crash de 2009, ele foi de 2009 para ele conseguir vir para a linha aqui de risco foi até 2017. Anos. Então, ele é um indicador muito de longo prazo, tá? Então, vocês têm que ter noção do seguinte: não é porque ele está em 0,81 que amanhã o mercado vai derreter, que amanhã vai ser o mercado que vai cair. O que a gente está falando é, provavelmente, daqui uns 6 meses, daqui uns 8 meses, a gente pode ter um crash econômico que pode fazer com que o apetite ao risco diminua grandemente, tá? Pode ser daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, sei lá quando vai ser essa porra. O que eu tô falando é, não é porque ele chegou aqui 0,81 pela segunda vez na história, e daqui a pouco ele pode ir para 90 pela primeira vez na história, então ele ainda poderia ter um pouco mais de entrega. Mas o que me assustou bastante foi esta sequência de barras fortes aqui, logo depois dele dar uma lateralizada, né. Bom, do mesmo jeito que ele lateraliza que tem aquele gráfico que eu mostro de manipulação no mercado cripto,
nós também às vezes podemos ter o caixote aqui para o preço vir para um lado e depois vir rasgando para o outro. Então a gente tem que tomar cuidado que ele já está numa verticalidade onde está gerando muito medo nos investidores tradicionais. Muitos investidores tradicionais estão com o cu na mão, porque na análise de sentimento, para vocês terem ideia, o pessimismo dos investidores do mercado tradicional está segundo ano na história do S&P 500, é o segundo ano na história do S&P 500 que nós temos um dezembro com o pessimismo com 49%, com 49% pessimista, tá? A pontuação ali. O número de investidores que estão pessimistas para o próximo ano, tá? Então nós estamos com só aconteceu em 1989, se não me engano, quando chegou a 45%. Nos outros anos ficou na variável entre 60% e 90%. Aliás, 60% e 80%. E essa variável também ela é perigosa, tá? Então, a maior parte aí, ó, um número muito grande de investidores individuais está pessimista e nós estamos batendo aí o valor que só aconteceu lá em 1989. Nós estamos pegando aqui gráficos muito longos, tá? Então, por ser a força motriz dos mercados voláteis, o S&P 500, a gente sim tem que ficar de olho nele, não pode ser desconsiderado, certo? Coisas agora falando de BTC, tá? Falando de BTC, da moedinha da praia. No Road Ratio, nos outros ciclos, nós tivemos os picos de hold de mais de um ano, em que a maior parte dos investidores conseguiu ter tipo um lucro satânico, certo? Nesse hold de um ano aqui, a gente sempre gosta de comprar o mercado, nesse gráfico de dados on-chain, na linha verde, tá? Onde ela está numa boa relação risco-retorno, onde as pessoas pensam que o ativo ainda vale muito, mas ele está muito subvalorizado, tá? O importante aqui não é ver que ele está na linha verde ou na linha vermelha, isso não importa agora para nós. O importante é, não parece que o ciclo de alta se encerrou, por quê? Pelo menos desse ciclo, né? Porque ele teria que ainda chegar nessa região, né? Se ele fosse fazer um topo baseado nesses dados on-chain, na relação de percepção de valor em relação ao número de holders de cripto, com 40% da base de hold se mantendo, aliás, com o hold se mantendo com 70% da base de hold se mantendo íntegra, não 40%, porque quando cai aqui é 40% dos holders acreditam no Bitcoin. Quando está aqui, 90% dos holders acreditam no BTC. Quando está aqui, 70% dos holders acreditam no BTC. Então, quando a gente está produzindo topos e fundos descendentes nesse gráfico aqui, ele também ameaça entrar em bear market, tá? Então, no caso dos bear markets anteriores, quando a gente viu o preço, o indicador do hold perder topos e fundos descendentes, começar a ter topos e fundos descendentes, nós tivemos o bear market, tá? Agora nós estamos com o gráfico aqui, ó, quase perdendo a mínima do Road Ratio. O que poderia fazer com que esse topo aqui ele fosse um topo diferente dos outros topos, um topo de forte rejeição, depois do mercado extremamente bullish. Agora o mercado tem um topo duplo, com o fundo mais baixo do que o fundo anterior no Road Ratio, fazendo com que os holders podem enfraquecer a mão deles e começarem a vender, realizar lucro. Então, para mim, o Road Ratio ele é praticamente um indicador de realização de lucro dos grandes. Se os holders de longo prazo, que possuem mais de 1 a 2 anos de hold, começarem a se desfazer dos seus ativos, né, vai tornar o mercado muito líquido. Se desfazer por quê? Para realizar lucro. Simples assim. Mercado que realiza lucro é bear market, tá? Então, mesmo que a tendência de alta do Bitcoin seja de alta infinita, ou seja, o preço azul aqui ele segue subindo em alta infinita, nós temos que cuidar que a cada ciclo aqui nós tivemos um topo mais baixo que o topo anterior
E nós podemos sim ter o comportamento de um topo duplo diferente, ser um topo diferente dessa vez, né. Embora eu vejo com muito mais cara de acumulação do que bear market em si, tá. Mas ele pode se iniciar o bear market, tá. Então agora ele tá por um palmo de fazer isso, se perder os 42.000 ameaça muito o nosso bear market. Vocês já viram que na condição econômica atual, o risco e o medo dos investidores está altíssimo, nunca esteve tão alto no mercado tradicional como em 1989. E nós também temos ali o indicador do bear market sinalizando. Parece aqueles os alarmes de carro antigo. Té, 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 sabe? Então, tá tudo sinalizando dificuldade de crescimento em 2022. O pior YouTube de cripto do Brasil. Tamo junto, Juan. Um abração aí pra ti, querido. Tamo junto. Aí o que acontece? Foi bom te conhecer. Aí o que acontece? Vamos lá. O medo está voltando também, tá? Então, desde essa pernada de alta muito forte, com o mercado muito otimista, exacerbadamente, a gente ficou até com 90 de otimismo no BTC por todo esse ciclo. Na retomada, vejam que a gente não teve um otimismo tão grande, tirando aquele dia que a gente viu o BTC praticamente próximo de romper os $68.000. E basicamente nós estamos cada vez mais com fear, tá? No mercado em inverno, nós temos também sempre um ciclo de eu tô com menos medo, mas agora tô com muito medo. Agora eu tô com menos medo, mas agora tô com diarreia, tô cagando água. Eu tô com muito medo, tô cagando soltando água pelo rabo. Topos e fundos descendentes e cada vez uma presença, né, de um período mais prolongado de medo, né. Então lembre-se, se aquele medo do mercado for antecipado, no mercado tradicional, for antecipado no mercado cripto, esse medo pode fazer com que o bear market do mercado cripto aconteça antes do mercado tradicional, tá. Porque se esse medo começar a ficar muito exacerbado, ou seja, nós chegamos aqui a algumas regiões a 10 aqui, e ele ficar muito tempo laranjinha. E lembrando, tem mais um fator. Lembra do que eu falei que tá no vídeo do funk aí do bear market, né? Faltando 800 dias para o próximo halving, historicamente falando, é o período do fim do ciclo do ativo, né? Do fim do ciclo de alta, tá? Então é o seguinte, cara, a gente tem 1 ou 2 meses para o Bitcoin voltar a 52. Se ele voltar a 52, ele corre para 56. Do 56, ele vai tentar fazer acumulação para romper o topo majoritário de $68.000, $69.000. Ele precisa que em 1 mês, no máximo 2 meses, ele faça isso. O problema é, em março do ano que vem, vai acabar o tapering, vai acabar essa entrada de dinheiro exacerbada. Mesmo que a taxa de juros seja elevada aos poucos, lá na frente, pelo Federal Reserve, nós podemos ter um início de um movimento de bear market mais lento. Ou seja, o que corrobora com a ideia de que se a gente perder esta região aqui, na minha opinião, o mercado não vai derreter tipo assim, se a gente perder, tá? Se a gente perdesse aqui, a gente ia ficar, na minha opinião, um bom tempo aqui nessa região, um bom tempo mesmo, tá? Meses nessa região. Talvez essa região servindo como principal suporte do BTC durante o bear market, tá? Então, eu tentaria, né, entrar em alguns ativos comprando BTC nesta região e tentando vender nesta região, neste pico de volume aqui. Vamos falar se o mercado cair, tá? Se ele cair, lembrando, não tenho bola de cristal, não sou Thundercats, não sou X-Men, não tenho visão além do alcance. O que eu tô falando é, se ele vir aqui nessa região, nesse suporte, na minha opinião, esse suporte ele pode ser o suporte $28.000. Na minha opinião, pode ser o suporte equivalente num possível novo bear market, equivalente a 2 suportes passados que nós tivemos, que foram os principais suportes e resistências do mercado, que foi este suporte dos $6.000, onde ele ficou
durante um ano, batendo em $6.000 e voltava a subir, certo? E aí só em novembro ele perdeu os 50%, que ele bateu os 3.200. E nessa queda ninguém acreditava que ia acontecer, então essa aqui é a queda da incredulidade, né, a queda dos incrédulos que eu chamo. Ah, eu duvido que o Bitcoin vai cair para $10.000, por exemplo, essa é incrédulo, né. Eu não acredito que o BTC volta para. Eu tô falando sério, eu não acredito que o BTC volta para $10.000, certo? Eu sou incrédulo com isso. Então eu vou colocar aqui o gráfico da média de 200 semanas, beleza? Então aqui, a média de 200 é a região da incredulidade, é onde a gente não acredita que o BTC poderia chegar, tá? Atualmente $23.000, né? Seria os $23.000 aí. Que seria, eu vou dizer ainda melhor. Eu acho que seria correspondente quase ao topo anterior, a este topo anterior, onde seria, digamos, uma etapa final de uma queda de um ano, por exemplo, se acontecesse, né? Se acontecesse, se caísse para essa região. Eu, Augusto, não é dica de investimento, mas eu, Augusto, se o preço caísse para esta região, cara, eu faria de tudo, faria qualquer coisa para comprar Bitcoin nessa região, assim, ó, de mão cheia, tá? Independente das pessoas falarem um monte de groselha e falar, Bitcoin vai a zero, não sei o quê. Porque lembrando, a tendência do BTC, mesmo ele caindo, é de alta infinita. Tá? Então, no longo prazo, ele sempre vai ter a tendência de alta. Por quê? Porque ele tem esse comportamento de ter o preço não, o ativo não ainda deflacionário, ele ainda é inflacionário, mas ele perde a inflação do ativo ao longo do tempo, então a cada halving ele fica cada vez mais deflacionário, digamos assim, ele fica pouco inflacionário, a inflação do Bitcoin morre ao longo do tempo, ela tende aí ao zero em 2037, é isso? Onde acaba com a inflação dele, tá? Acho que é aqui. Aqui, ó, inflação. Tende a zero em 2015, não, 2029, quase, 2033, 2033 para 2037. E a partir dali ele acaba se tornando muito deflacionário, muito escasso. E aqui a briga vai ser por satoshis, não mais por Bitcoin. E aqui, na minha opinião, o Bitcoin vai estar valendo $1 milhão por unidade, tá? Mas é minha opinião, não sou dono da verdade. Mas acredito que sim, em 2028, 2029, o BTC vai estar valendo $1 milhão por unidade, tá?